Olá, ela tem o dom de ouvir e discernir, age com transparência e alegria. Natural de São Vendelino, a filha do seu José e da Dona Maria Irena, desde cedo percebeu um chamado diferente. Formada em pedagogia e pós-graduada em teologia da vida religiosa, trabalha com jovens desde 1988. De um estilo de vida simples, profundo e dinâmico, é pianista e adora cantar, escutar música, ler e cultivar flores e jardins. Mas sua grande paixão é mesmo Jesus Cristo. A religiosa da Congregação das Irmãs de Santa Catarina é diretora-geral do Colégio Santa Catarina de Novo Hamburgo desde janeiro de 2014. Desde fevereiro de 2014. Hoje teremos uma conversa de peso com a irmã Veronice Weber. Seja muito bem-vinda, irmã Veronice. Muito obrigada. Grande prazer receber a senhora. Da mesma forma, prazer para mim estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência. Agradeço desejar o convite que me foi feito. Uma experiência riquíssima, né? Começou muito cedo, lá na sua São Vendelino, né? Sim. Desde de uma família de quantos irmãos? Nós éramos 7 irmãos, Tem minha irmã mais velha que já é falecida, mas somos 7 irmãos, 4 manos e nós 3 irmãs. E o pai professor? O pai professor paroquial, de longa data, Ele começou muito jovem, Durante quase 40 anos como professor paroquial na escola primária, com unidocência, chegando por vezes até épocas ter quase 100 alunos. Nossa. Então, realmente, assim, uma dedicação muito grande à comunidade, e à educação, Mais alguém da família seguiu a vocação religiosa? Não. A senhora é a única representante. Eu sou a única representante. Para a alegria dele, com certeza. Com certeza. Vários fizeram a experiência em seminário, e também junto a congregações, mas, de fato, é o processo do discernimento que faz parte, É uma escolha que não deve ser muito fácil, irmã. A gente hoje em dia fica olhando para o mundo e tantos apelos e tantas coisas boas que o mundo proporciona, Sim. mas muito efêmeras, É verdade. Mas independente disso, são maravilhosas e é muito difícil de abrir mão delas, Com certeza. Mas eu acredito que, enquanto pessoas humanas, nós temos que encontrar qual é a nossa vocação, Qual é o nosso carisma. E dentro disso, buscar uma identificação, junto à comunidade, junto à sociedade. E eu acredito que encontrada essa identificação, e feita essa opção, você é feliz. Porque qualquer vida assumida com compromisso, com responsabilidade, ela traz suas dificuldades. Mas se você tem clareza dessa opção, e essa identificação acontece, realmente você tem uma meta, um objetivo. E você assume todas as consequências, dessa responsabilidade. Como é que foi essa infância? Bem, minha infância foi muito simples, muito comum, no convívio com meus irmãos, nem tanto porque eu sou a caçula, Então os outros manos já haviam tomado um rumo, já buscando outros espaços também, Mas assim, de muita proximidade, com o pai, com a mãe, e compartilhando dessa vida de fé, de convivência comunitária, desse compromisso com a própria comunidade, suas necessidades, Daí, aos 9 anos, uma mudança que foi uma mudança de local, Exatamente, Nessa época o pai foi se aposentando, então veio um outro convite a trabalho em 2 irmãos, Então nós nos mudamos, mantivemos a nossa propriedade em São Vendelino, que está lá até hoje, E para mim também foi muito significativa essa mudança, conhecer outras pessoas, fazer outras amizades, E também foi muito significativa a parte assim educacional, Que então eu passei a estudar com as Irmãs do Coração de Maria na escola, que era muito próxima ali à nossa residência, e foi muito positivo isso, Porque algo bem significativo dessa educação integral, não só o conhecimento acadêmico, mas também essa preocupação da formação humana, artística. Então, eu acredito que tudo isso também interferiu muito na minha formação. E ali já houve uma espécie de um chamado?
Sim, porque eu desde pequena, como eu tenho tias e tios que são religiosos, sacerdotes, eu sempre tinha aquela identificação e como sonho de criança, né, achava muito lindo, na época ainda usavam muito o hábito, né, então achava muito linda aquela vestimenta, acho que já me despertava algo mais dessa questão mística, né. E depois sim, nessa convivência mais intensa com as irmãs na escola, essa proximidade, realmente eu fui sentindo algo diferente, né? Algum chamado, algum toque de Deus e como você disse, muitas coisas boas são oferecidas hoje, né? Então, outras ideias, outros planos, né? Seguir uma carreira, ter uma família, então também tudo isso estava presente, né? Certo. E a senhora já é de uma nova safra, né? Vamos chamar assim. Sim. Entrou para a vida religiosa a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90. Exato. Onde já tinha uma outra informação, Sim. uma quantidade maior de informação. Sim. Né? Mas já se discutia muito a evasão da busca da vida religiosa. Né? Sim, sim. Mas eu fui então, depois voltei a residir lá em São Vendelino, porque na verdade houve uma época em que meu pai trabalhava em Dois Irmãos e minha mãe retornou lá para São Vendelino até para cuidado dos pais, né? Então eu estava naquela dúvida, o que eu vou mesmo fazer? É para a área da enfermagem, da saúde, é magistério, né? Mas eu sempre me identificava muito também com meu pai, né? Na atuação dele, como professor, como também regente de coro, organista, né? Me identificava muito com essa experiência e minha mãe também sempre era muito parceira nessa questão. A música sempre fez parte da vida de vocês? Sempre fez parte, sempre fez parte. Dentro de casa? Dentro de casa também e também muito na comunidade, né? Então, desde muito pequena, né? Cantava junto com o pai, com os irmãos também, né? Então a gente foi criando essa afeição, né? Essa identificação. Então, depois optei pelo magistério, né? Então fiz o magistério e dentro de mim aquela questão, né? Mas eu quero tomar um rumo na vida, né? Não, essa coisa de ficar muito assim na dúvida não é muito do meu estilo, né? E realmente eu pensei, não, mas eu preciso fazer essa experiência para realmente ver se eu sou chamada à vida religiosa, né? No fundo tinha aquela insegurança, disse, não, de repente não é, eu vou ver que não é por aí, eu vou seguir outra coisa, né? E também a família sempre me apoiou muito nesse sentido, né? Dessa liberdade, né? de opção. E para minha surpresa, né? Quando eu cheguei em 88 aqui em Novo Hamburgo, no Juvenato, que é a nossa primeira etapa formativa, eu realmente assim me encontrei. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, né? Eu já tinha muito contato com minha tia, que é irmã de Santa Catarina, a irmã Noêmia, com o seu espírito missionário assim encantador, né? Realmente assim me atraiu, né? Me cativou esse jeito de ser, de viver, né? Mas foi depois na convivência do dia a dia que eu fui percebendo que realmente era esse o caminho. A escolha pela congregação foi de uma oportunidade ou, de certa forma, a missão, a vocação da congregação foi mais importante? Acredito que foi realmente essa dimensão do carisma, né? A espiritualidade que foi mais significativa. Né? Que congregação é essa, Irmã de Santa Catarina? Bem, ela é uma congregação que já existe há mais de 400 anos. Né? Ela teve seu início em 1571, com uma jovem chamada Regina Prottmann, numa época muito difícil dentro da igreja, né? O cisma da igreja, a região onde ela vivia era uma das únicas regiões que permaneceu na fé católica, né? E na época a vida religiosa ela era somente conventual, né? Não havia vida religiosa ativa, havia só os mosteiros, né? E ela inicia algo diferente, né? Ela começa ela é uma moça rica, então ela deixa essa vida de riqueza, né? Os planos, inclusive dos pais, né? Para viver uma vida de pobreza e de oração junto com duas colegas, né? E elas buscam primeiramente uma vida intensa de oração. E nessa vida intensa de oração, que a gente chama de vida contemplativa, ela foi percebendo as necessidades locais, né? Aqueles doentes abandonados nas suas casas, né? Uma região de muitos conflitos, né? Da Prússia Oriental na época. Então, atender esses doentes, do seu pouco partilhavam, né? Com esses doentes. Na época não havia escola para meninas, havia a presença dos jesuítas na região, então que atendiam os meninos, né? E ela começou a trazer as meninas para dentro da casa dela, do casebre, que era, né, que enfim encontraram para viver.
E ali começou a ensinar as meninas a ler, a escrever, a ter os princípios também da fé, né? Então, ali que nasceu a congregação. E esse carisma, esse espírito contemplativo e ativo que a gente denomina, ele vem até os nossos dias, né? E o estar forte nesse núcleo da congregação, né? Este amor apaixonado por Jesus, né? A congregação está há quanto tempo aqui no Novo Hamburgo? 115 anos, né? Que é a idade do Colégio Santa Catarina. Foi a primeira atitude aqui em terras hamburguenses. Exatamente. Nós chegamos em 1899 em Porto Alegre, primeiramente para uma ação mais na área da saúde. Vindas da Polônia mesmo ou daí de outras regiões? Vindas da Polônia, né? Vindas da Polônia, nós viemos... Da matriz da congregação, então. Exatamente, porque na época, naquela região da Prússia Oriental, né, todo aquele contexto, foram estatizadas as escolas, inclusive os religiosos foram proibidos de dar aulas, né? Então isso foi muito difícil na época, foi uma crise muito grande, porque as escolas foram fechadas, foram tomadas, enfim, e se perguntava, e agora o que nós vamos fazer, né? Então em 1897, a convite de freis franciscanos, a congregação veio para o Rio de Janeiro, né? Então, nós iniciamos ali, vieram em vista da educação. Não, né? Tem nada a ver com a imigração polonesa propriamente. Não, não. Porque, na verdade, até veio marcada pela cultura alemã. Certo. Né? Porque essa região da Polônia era a Prússia Oriental, certo, onde a cultura predominante era o alemão. Né? E depois, com a Segunda Guerra Mundial, tudo isso se tornou Polônia. Né? Então, essa é uma história bastante triste até, muito difícil, até internamente na congregação, devido à questão da cultura alemã e polonesa, né, por essas mudanças geográficas. Né? Então, é a congregação que, na verdade, leva em frente esse projeto, né, e a nossa congregação ela é um leque muito abrangente, que por vezes traz algumas dificuldades, mas também tem uma riqueza muito grande, porque nós trabalhamos tanto na área da saúde, da educação, da assistência social e do serviço pastoral e missionário. Então é um leque muito grande, né? Com grandes instituições formadas aqui em Novo Hamburgo, na nossa região, também, em Foti, também em São Sebastião do Caí, Gabriel, São Gabriel, Alegrete, também. Com escolas, né? Com escolas, hospitais e também são 3 centros. Hospitais também, né? São. Santa Catarina, aqui na nossa cidade, né? Isso. Hospital Regina, na nossa cidade. Isso, né? Hospital Regina, né? Que também já tem uma longa data também, né? Seus 80 e poucos anos. Né? Então, bem significativo. E aqui nós temos, então, a sede da província que contempla também Santa Catarina, Bahia e Amazonas. Olha só. Então nós estamos no Amazonas há 35 anos. Na Bahia não sei precisar exatamente, mas também está próxima a essa data. Né? Faz pouco celebraram 25 anos de presença missionária na Bahia. Né? E também temos uma extensão missionária com irmãs nossas nas Filipinas, né? Que é o não primeiro... é muito fácil professar o catolicismo lá, né, irmã? Não é, mas Filipinas ainda não encontra é bastante mesmo, né? encontra bastante receptividade. Na verdade, é o primeiro país asiático onde nós entramos, né? No continente africano já desde 1983, temos uma abrangência bem interessante já entre esses países lá. E no ano passado, ou retrasado, agora não sei exatamente, nós estamos numa missão no Haiti, também com uma missão interprovincial que chamamos, com as nossas irmãs também da sede do Rio de Janeiro e a nossa província, né, numa missão no Haiti. Dando sequência ao trabalho da Dona Zilda Arnes. Com certeza. Coisa linda. Vamos falar um pouco de Santa Catarina? Vamos. Mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com a irmã Veronice Weber.